Oi, gente, meu nome é Maiane, eu sou estudante do curso de Direito na Universidade Federal do Sul da Bahia. Sou bacharel interdisciplinar em Humanidades também pela Universidade Federal do Sul da Bahia. E hoje eu vou trazer para vocês algumas questões sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja sigla é a ADPF. Bom, a ADPF, ela está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 102, parágrafo 1º, e também na Lei número 9.882 de 1999, que é a lei que vai regular a ADPF. Bom, o seu artigo 3º, ele vai trazer os requisitos que devem conter na petição inicial. Eu vou ler o artigo e aí vou trazer para exemplificar uma petição inicial que foi proposta no STF pelo Partido Democratas contra a instituição da lei na verdade, na época não era a lei de cotas, eram uma série de atos que a UNB trouxe para poder aplicar ações afirmativas voltadas para cotas para pessoas negras. Bom, vamos lá. O artigo 3º, ele vai falar que a petição inicial deverá conter, inciso 1, a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Inciso 2, a indicação do ato questionado. O inciso 3, a prova da violação do preceito fundamental. Inciso 4, o pedido com suas especificações. Inciso 5, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Agora eu vou mostrar a estrutura para vocês da petição. A petição inicial, ela vai começar com o cabeçalho, que é o excelentíssimo senhor a quem se está dirigindo a ADPF, o órgão julgador, Supremo Tribunal Federal. Essa parte daqui, democratas, é a parte que está interpondo a ADPF. Eu esqueci de mencionar que o artigo 2º, inciso 1 da Lei 9.882 vai falar que os legitimados para propor a ADPF são os mesmos legitimados para propor a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Daí, mencionou a parte que está interpondo. O que se está interpondo? A questão de descumprimento de preceito fundamental com pedido de suspensão liminar da eficácia dos atos do poder público. Sobre a ADPF, antes de continuar, é importante dizer que a violação de preceito fundamental é como uma violação da estrutura da Constituição. Quais são aqueles preceitos que uma Constituição traz e quando atos do poder público viola esses preceitos? É o que o Partido Democratas alegou perante o STF, que a UNB estava descumprindo preceitos fundamentais. E quais eram esses preceitos fundamentais? A igualdade de todos. E aí eu pretendo também comentar sobre o voto. Aqui a gente tem os atos que o Partido Democrata alegou que a UNB que eram inconstitucionais. Então, ele pediu a declaração de inconstitucionalidade desses atos. Daí aqui indica os preceitos fundamentais violados, onde estão previstos na Constituição. Preconceito e discriminação. Vai falar também sobre a dignidade humana, se eu não me engano. A igualdade, aqui no artigo 5º, inciso 1. A legalidade, direito à informação dos órgãos públicos. Preliminarmente, aí vai falar da legitimidade ativa e pertinência para o cabimento da ADPF. O ponto 2, preceito no mérito, que são os preceitos fundamentais violados, iniciais. A petição inicial, a estrutura básica, ela vai até a página 79, se não me engano. Aí aqui tem o cabimento da DPF, o restante das páginas, que são 600, aqui, 612 páginas, são de anexos.
que é a documentação. A ameaça ou violação a preceito fundamental. Ele vai embasar aqui. O ato do poder público. A resolução número 38 da UNB. O plano de metas para a instauração esse plano de metas é para a instauração das cotas, a integração social e a discriminação, o acesso, permanência. Aqui a inexistência de outro meio eficaz de sanalividade, subsidiariedade da ADPF. A ADPF é uma ação de controle de constitucionalidade subsidiária, né? No mérito, os preceitos fundamentais violados, considerações iniciais, vai trazer o embasamento para as alegações do partido. E aí, o pedido da cautelar, eles pedem uma medida cautelar. Pedido principal. Pedido sucessivo. E aí, a advogada que interpôs a ADPF, o número da OAB. E é isso. Então, o parágrafo único, ele vai dizer que a petição inicial, ela deve ser acompanhada de instrumento de mandato. Se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Por isso que a peça tinha 600 e tantas páginas. Ela tem um anexo contendo o mandato. O artigo 4º ele vai dizer que a petição inicial será
indeferida liminarmente, esse ponto é importante para ela não ser indeferida, pelo relator quando for o caso de arquição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepta. Parágrafo 1º, não será admitida a arquição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Aí é aquilo, ela é subsidiária, a DPF é subsidiária. Parágrafo 2º, da decisão de indeferimento da petição, cabe agravo no prazo de 5 dias. Artigo 7º, o parágrafo único vai dizer que o Ministério Público, nas arquições que não houver formulado, terá vista no processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações. Esses pontos são importantes, são só alguns pontos da Lei 9.882. A decisão, ela só pode ser tomada se presentes na sessão 2/3 dos ministros, é o artigo 8º. O artigo 10º, parágrafo 3º, traz que a decisão terá eficácia contra todos os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do poder público. O artigo 11, ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arquição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Esse artigo 11, ele, a meu ver, ele está previsto para que não tenha tantos danos, né? É aquele negócio do defeito ex tunc ou ex nunc, para que aquelas decisões que foram tomadas não tenha, gerar alguma segurança para a população, para que ela também não venha depois de uma declaração de inconstitucionalidade, a população venha a sofrer, né, as consequências dessas decisões, quando na verdade, porque, enfim, de acordo com determinadas leis, ou determinados direitos que passam a viger para determinadas populações, se faz também todo um planejamento diante desses direitos, e daí você, em determinado momento, tem esse direito, ou já assegurou, já conquistou, e depois passar a não ter, né, isso gera insegurança e gera efeitos danosos. E o artigo 12 diz que a decisão que julgar precedente ou improcedente o pedido em arquição de descumprimento de preceito fundamental é recorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. E é isso que eu tinha para trazer sobre a DPF.